E aí, pessoal, e deu certo a secação, o campeonato abriu de vez. Na noite desta segunda-feira, o Vasco bateu o Botafogo e nós vamos projetar a tabela a partir de agora. Tá tudo aberto e o Grêmio pode ser campeão, sim, senhor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, viva mais vida e o seu New Sport, este lindo tênis que tem performance, que tem conforto e que você usa tanto para correr como para aquela caminhada tranquila. Não deixe de comprar o seu New Sport do Viva Mais Vida. Na descrição do vídeo você tem desconto, o melhor custo-benefício do mercado, não perca tempo. Gente, com a tabela aberta. O Vasco da Gama venceu o Botafogo em São Januário na noite desta segunda-feira por 1-0. Um jogo duríssimo, nós fizemos os reacts. Quem quiser ver as loucuras dos reacts no jogo do Vasco, tem a oportunidade de ver aí no canal, a gente tem a live e o Natan fez o corte aí para você ver o corte do gol, né? O corte do gol, o gol da vitória do Vasco da Gama. Vasco que deu uma respirada, tá? O Vasco deu uma respirada, saiu da zona de rebaixamento, tá em 16º, aí o Vasco, eu acho que primeira vez aí consegue escapar, mas o que importa para o Grêmio é a zona de cima. Botafogo ficou com 59 pontos e 31 jogos. O Palmeiras tem 59 pontos e 32 jogos. O Bragantino tem 58 pontos e 31 jogos. E o Grêmio tem 56 pontos e 32 jogos. Os 4 primeiros estão divididos por 3 pontos. Se a gente quiser colocar também o Flamengo nessa história, que tem 53 e 31 jogos, pode colocar. Seriam 5 divididos por 3 pontos. Ou seja, o campeonato abriu de vez. Esse jogo atrasado da equipe do Botafogo é contra o Fortaleza em Fortaleza. E o jogo atrasado de Bragantino e Flamengo é entre ambos. Ou seja, só um vai subir. O Grêmio se estabiliza no G4, mas ambiciona o título brasileiro. Uma vitória do Grêmio nesse enfrentamento contra o Botafogo bota um calor absurdo neste campeonato. Porque o Grêmio igualaria ao Botafogo em número de pontos. Ficaria com o mesmo número de pontos que o Botafogo. É verdade que com um jogo a menos, mas estaria muito forte nesse momento da competição. Eu quero deixar claro o seguinte, essa encarada da competição como decisão seriam 6 mata-matas, só que dos 6, 3 são em casa contra times do rebaixamento. 3. O Corinthians, o Vasco e o Goiás. E fora de casa, o Grêmio tem 2 jogos muito duros, contra Botafogo e também contra Atlético Mineiro. Atlético que também pode se igualar ao Grêmio se vencer o jogo do Grêmio lá, porque ele tem 53 e iria a 56. O que dá o tom da competição. Mas são 2 jogos. E o primeiro é quinta-feira. E esse jogo de hoje esquentou o jogo da quinta-feira. Esquentou de tal maneira que o Grêmio precisa, sim, olhar para ele com essa ideia de jogo de Copa do Mundo, de final de Campeonato Brasileiro, porque é esse o embate do Grêmio na próxima quinta-feira. O embate é exatamente esse. A ideia que dá de ser campeão brasileiro, de montar o jogo, de tratar o jogo como o jogo do Campeonato Brasileiro para o Grêmio. Se o Grêmio sai com vitória de lá, vão faltar 5 jogos, sendo que 3 deles serão jogos dentro da arena contra times de menor expressão. Essa é a realidade do Grêmio e é isso que o Grêmio tem que ponderar. Então que se encare isso. A noite de segunda-feira foi maravilhosa para o Grêmio. Maravilhosa. E agora que venha a decisão. Nós vamos ao Rio de Janeiro.
porque o Rio de Janeiro vai receber o Grêmio e o Grêmio vai a São Januário com a ideia de fazer, sem dúvida, uma grande vitória e também a ideia de que pode sim ser campeão brasileiro, situação que não acontece desde 1996, no famoso gol do Ailton, ainda no Estádio Olímpico, ainda o time de Filipão, 3 anos depois do Grêmio voltar da segunda divisão, no caso 4 anos depois, aquele time que fez história com Fábio Koff, com Filipão, com Cacalo, com Darley, Arce, Rivarola, aquele time que vocês já cansaram de ver, pois nós temos mais uma vez esta oportunidade. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.